Olá, tudo bem? Nós somos a equipe 21. Nós vamos apresentar o trabalho sobre ecossistemas de governança, né? Os membros da nossa equipe são Natália Araújo, Victor Assaf, Priscila Leandro, Arthur Nogueira, Rafael Pereira e Mariane Rodrigues Camurça. Nesse trabalho, nós vamos conversar um pouco sobre o que é a sucessão familiar em pequenas empresas, né? Nós vamos apresentar um pouco das estratégias e dos desafios que apresentam essa oportunidade de negócio. O que é, né, a sucessão familiar? A sucessão familiar em pequenas empresas, ela passa a ser um grande desafio, né? Porque poucas dessas empresas, elas dão seguimento na área, né? Ou seja, pouco delas chegam à terceira geração, né? Mas para que isso ocorra, para que haja uma continuidade dessa sucessão, a gente vai trazer esses pontos aqui, é importante que haja um planejamento de continuidade. E a gente vai explicar um pouquinho o que é aí o processo de sucessão familiar, né? O que é a sucessão familiar? A sucessão familiar nada mais é um processo de transferência de gestão e propriedade da empresa entre gerações, ou seja, é uma empresa familiar que começa aí pelo pai, né? Do pai passa para o filho, do filho passa para outro filho, ou geralmente é do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto, né? Aí uma sucessão familiar no que diz respeito é a direção da empresa, né? E como eu falei anteriormente, pode envolver filhos, cônjuges e outros familiares, e aí ela engloba aí o papel, aspectos legais, financeiros e emocionais. Por isso que a gente vai abordar aqui ao longo dessa pequena apresentação a importância de ter uma estrutura e de ter um planejamento nessa questão da sucessão familiar nas empresas. A importância da sucessão planejada, né? Como a gente vinha falando, ela garante a continuidade do negócio, ela evita conflitos familiares, reduz o risco de falência após a saída do fundador e prepara a nova geração para a liderança. Por isso que é tão importante quando ela vem ocorrendo, né, que passa do primeiro fundador, digamos assim, o pai, que é o avô, que passa para o filho, que vai passando posteriormente na sucessão familiar, antes que isso ocorra, que haja um planejamento, né, que todas as partes que estejam envolvidas, elas estejam engajadas. Então, precisa ter esse planejamento, né? Precisa ser dada uma importância nesse planejamento de sucessão. E a gente vai apresentar aqui, juntamente com esse planejamento, alguns desafios, né, que as pessoas encontram aí para estar fazendo essa administração, né? Um deles é a resistência do fundador em abrir mão do controle, né? Os conflitos entre os herdeiros, falta de preparo da nova gerações e questão tributárias e jurídicas, né? Muitas vezes ocorre a associação da empresa, porém, digamos assim, né? Matriarca da família, que é o principal fundador, ele acaba não deixando que a pessoa desenvolva o papel que ele está apresentando ali naquele momento e acaba gerando conflitos, né? A verdade é que houve a sucessão do trono, mas não houve a sucessão do poder absoluto. Acaba gerando desgaste, acaba gerando aí uma resistência em a pessoa que vai estar assumindo se realmente vai ter a confiança. Então, para isso, é importante, né, nesse planejamento frisar que quando haja essa sucessão, haja cessação não somente do cargo da empresa, mas de todo o controle, para que a próxima pessoa que possa ocupar, ela se sinta segura, se sinta responsável e também consiga tomar as decisões de forma assertiva aí para a empresa. Boas práticas na sucessão dos pequenos negócios, né? Primeiro passo é iniciar o processo com antecedência, capacitação dos sucessores, definição clara de papéis e responsabilidades, e uso do acordo societário ou protocolo familiar, né? Quando se tem essas práticas que são, eu digamos assim, um dos principais, a sucessão ela ocorre de forma tranquila, ocorre de forma calma e clara, né? Então, é muito importante que nessa sucessão haja aí essas principais, né? Que iniciar o processo com antecedência,
a capacitar os sucessores, né? Cada um precisa ter uma definição clara do que vai estar fazendo nesse momento de sucessão. Após essa sucessão, o que é que vai estar fazendo dentro da empresa para evitar aí futuros conflitos. E a estratégia de preparação, né? Isso daqui é de suma essencial, porque ele vai estar distribuindo aí os papéis para aqueles que vão estar à frente do projeto. No caso, que é bastante importante, né? O treinamento e mentoria do fundador, é, graduar, é, graduação, transferência de funções, planejamento tributário e jurídico e profissionalização da gestão. Ou seja, não basta apenas, né, haver a sucessão. As pessoas envolvidas, elas precisam ter todo um planejamento, precisam se profissionalizar. Por mais que sejam empresas pequenas, né, geralmente quando ocorre essa sucessão familiar, ou não, né, a gente vai, não vamos como é que eu posso dizer? Não vamos generalizar. Mas a grande maioria da sucessão, elas acabam assumindo o cargo sem ter nenhuma preparação. O ideal é que não seja disso, né? O ideal é que já venha sendo feita aí uma preparação é, referente a estudo do mercado, a pessoa se capacitar para estar apta àquele cargo, fazer todo um planejamento da empresa, seja ele jurídico, seja tributário, e aos poucos ir se inteirando da função que ele vai estar exercendo futuramente no papel. Então, é de suma importância ele já ir fazendo, se inteirando das atividades, da rotina, dos principais pontos ali da empresa, né? E o fundador da empresa, ele tem esse papel importante de estar fazendo esse treinamento para que o próximo sucessor, ele consiga aí ter tanto sucesso quanto o fundador. E exemplos de sucesso, né? As empresas que são exemplos de sucesso, elas planejam a sucessão de forma estruturada e também a longevidade, e existem casos reais de pequenas empresas que prosperam após a sucessão. Ou seja, são empresas que implementam tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? O planejamento, a estratégia, a capacitação, planejamento tributário, financeiro. Então, para quando ocorrer a sucessão, ele já vem trabalhando o tempo todo nesses passos a passo, nesse planejamento. E aí, ao final dessa transição, que vai passando de pai para filho, de filho para neto, é uma sucessão de sucesso, porque já vem uma preparação, já tem uma base. E aí, como eu falei, né, durante todo o trabalho, a sucessão familiar ela não é apenas uma herança, é um planejamento estratégico. Ela garante a preservação do patrimônio e da cultura da empresa e, o mais importante, envolve diálogo, preparo e organização, né? Ou seja, não é porque é uma empresa do ramo familiar que ela não deva ser tratada tão quanto uma empresa que não seja. Ela precisa, sim, ter um planejamento estratégico, precisa ter um diálogo, precisa ter uma preparação, precisa ter uma organização e, principalmente, ela precisa preservar o patrimônio da empresa, de todos que estão envolvidos, porque é um patrimônio, né? Por mais que seja família, tem um patrimônio ali, tem investimento de, às vezes, até de terceiros. Então, é muito importante que todos que estejam envolvidos, ele realmente haja um planejamento para evitar aí futuro desgaste, futuros problemas nessa sucessão. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. E ao final a gente vai deixar o link de um guia interativo para você que gostou se aprofundar mais. Obrigada.